Eu comecei no mercado de coworking em 2010 e o processo foi da seguinte forma. Eu trabalhava com varejo, eu era gestora de uma rede de concessionárias Honda de moto e esse trabalho ele me consumia, sei lá, 12, 15 horas por dia, era muito estressante assim. E quando eu decidi sair, eu falei, eu quero ter o meu próprio negócio, porque apesar de eu ser gestora da concessionária, apesar de eu ser lá diretora executiva e ter uma certa autonomia, eu não conseguia fazer o negócio do meu jeito, com a minha cultura, com os meus valores, com o que eu amava, com o que eu acreditava, com o meu sonho, vamos falar assim, né? E então eu decidi que eu queria ter o meu próprio negócio. E aí, no que eu decidi que eu ia ter meu próprio negócio, eu comecei a pesquisar o quê? E eu tinha uma certeza, eu não queria trabalhar com varejo. E eu não queria trabalhar com varejo justamente porque o varejo ele tem controle de estoque, que é difícil fazer, ele tem controle tributário, que também é meio complicado, ainda mais numa área como de automóveis, né? E aí eu comecei a pesquisar, até que a minha irmã me apresentou uma reportagem na revista Veja sobre coworking. E nessa reportagem eu fiquei conhecendo esse negócio. E aí fui atrás para descobrir o que era coworking, né? Que negócio era esse que estava escrito ali. Não sabia o que era, ninguém se falava nisso no Brasil, nós estamos falando de 2010, primeiro semestre de 2010. Né? Então realmente, aí eu comecei a ver e descobri que no Brasil não tinha quase nenhum coworking, tinham 6, mais ou menos, assim. Não cabia nos 10 dedos da mão, sabe? E aí eu decidi que eu ia correr atrás para entender. Aí eu fui até São Paulo, visitei os poucos coworkings que tinham lá e tal, e comecei a estudar coworking na Europa, nos Estados Unidos, ver o que era isso, como que isso funcionava, como que isso acontecia, e cheguei à conclusão de que eu queria fazer um coworking aqui no Brasil e na minha cidade, que era Belo Horizonte. E aí o coworking, por quê, né, que me atraiu tanto? Era um negócio que era prestação de serviço, então não tinha o estoque, eu já não queria trabalhar com estoque com comércio. Era um negócio de fácil gestão, pelo que eu tinha visto, eu ainda não tinha experimentado, mas pelo que eu conheço de planejamento estratégico, pelo que eu conheço de gestão, afinal de contas já há 10 anos que eu era gestora, né, de uma empresa, eu via que aquele negócio era fácil de administrar, então eu ia conquistar o que eu queria, que era liberdade, eu queria tempo e eu queria uma renda recorrente. E aí foi isso que esse foi o início. E aí em novembro de 2010 eu inaugurei a CWK Coworking em Belo Horizonte. O que aconteceu? Quando eu entrei nesse mercado, e pouco se existia desse mercado no Brasil, mercado de coworking, eu comecei a me sentir solitária, né? Porque eu não tinha com quem trocar ideia, o mercado era muito novo, não se sabia o que tinha disso ainda para acontecer, né? E mesmo estudando Europa, Estados Unidos, o mercado de lá, como que acontecia lá, a gente, quando traz para a realidade brasileira, é diferente, a cultura é diferente e várias coisas são diferentes, né? Então, eu tinha essa necessidade de trocar ideia, necessidade de me aprofundar no assunto, necessidade de conhecer mais, e isso fez com que eu começasse a escrever um blog sobre coworking. E aí em 2012 eu comecei a escrever da minha cabeça o que eu queria, assim, as vivências que eu tinha ali, o que eu estava acontecendo comigo ali naquele universo de coworking, as situações que eu passava, os produtos que eu oferecia, e eu comecei a conversar, eu comigo mesma ali na internet, e comecei a escrever, na época, 2012, era escrita mesmo, escrever um blog sobre isso. E isso fez com que eu me tornasse cada vez mais especialista nesse assunto, né? E quando foi em 2012, no mesmo ano, eu montei junto com a minha irmã, eu ensinei a minha irmã, na verdade, eu ensinei ela a montar um coworking em São Paulo, que era onde ela morava,
E esse processo de ensinar ela me levou muito mais a refletir e a desenhar o que é que eu vivia nesse universo. E aí eu comecei a descobrir que era completamente diferente do que eu estudava na Europa, nos Estados Unidos. Era um mercado, assim, completamente diferente, com outra cultura. E a cultura nossa, a cultura empreendedora, a cultura corporativista, do local, ela influenciava bastante, né, naquilo que eu estava vivendo ali. Então esse processo de ensinar a minha irmã e escrever no blog fizeram com que cada vez mais eu me tornasse especialista. Aí, o que aconteceu? Em 2013, eu contratei uma empresa de São Paulo para me ajudar a tornar a CWK Coworking uma franquia. Ou seja, eu ia passar a ser uma franqueadora, né, da marca e dos processos do coworking em si. Eles passaram o ano de 2013 inteiro dentro da CWK e isso fez com que eu me tornasse cada vez mais especialista. Por quê? Eu tive que desenhar todos os processos de ponta a ponta, né? Então, desde o processo de como que eu atendo o cliente lá na mesa até o processo da experiência dele com um serviço, sei lá, qualquer um que ele queira, que você possa imaginar. Processos financeiros, processos de viabilidade, processos de expansão, de continuidade, todos os processos comerciais, marketing, eu tive que desenhar junto com a empresa para tornar isso replicável, né? Então, o objetivo deles entrarem e me ajudarem a franqueabilizar, acho que está certa essa palavra, o negócio, fizeram com que eu padronizasse e transformasse o negócio de coworking num negócio replicável, né? E aí foi quando eu realmente explodi nesse posicionamento de me tornar especialista em coworking.